Conversa com ela de hoje é com a Clícia Moraes sobre diabetes tipo 1. Você é a nossa convidada e o nosso convidado a participar aqui através do chat, mandando suas perguntas, pedindo que você... Opa, tá retornando. Se inscreva em nosso canal do YouTube, porque depois... Oh, você tá Apareceu aí! Uma já. Apareceu é que ela quer muito aparecer nas lives, sabe, Graciane? Ela quer ficar famosa. Claro, tem que aparecer. Tem que aproveitar. Eu aparecer na live. Você gosta? Eu sempre apareço em várias lives. Eu já vi. Eu já assisti lives com você aparecendo. Você é famosa já. Viu, Manu? Mas eu quero ser muito mais famosa. Ah, é? Mas você será. Se você quer, você será. Viu? Gostosinha, fica ali. Então, eu sou a Graciane Volotão, sou professora supervisora do município de São Gonçalo e também no município de Armação dos Búzios, atualmente permutada no município de Itaboraí. Esse é o nosso quadro Conversa com Ela, uma produção, espelhada, como é que é falado, do coletivo Ela, Educação Liberdade para Aprender. E a gente está hoje com uma amiga, parceira de longas datas, a nossa querida Clícia Moraes. Longa data mesmo, né? Longas datas. Minha mãe, como é que chama? É mãe? Não. É mãe, mãe. Mãe de círculo, isso mesmo. Aqui, essa, Graciane. Opa! Essa é a Ana. Sim. Oi, Ana, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, você vai contar também um pouquinho aqui pra gente, não vai? Falar aqui com a gente também? Hoje? Pode ser. Pode ser? Então tá bom. Que eu vi você falando numa live, eu vi que você explica tudo, não é? Ela fala. Ela participa das palestras comigo. Sim. Minha ajudante. Sim. Se apresenta aí, Clícia, para o pessoal te conhecer, saber quem é você. Foi no EAC? Qual é o EAC mesmo que você foi minha mãe de círculo? Que toda hora... Peraí, deixa eu pensar. Foi em 2000... Peraí. Não, você 2000 foi... não, foi antes. Foi em 2002, 2003. 11º EAC da Trindade. E eu acho que eu falei 17º. Tinha pessoa procurando o nome do quadrante. Tá bom. Então foi 11º, tá bom? É isso aí. Fala aí. Verdade. Bom, gente, tenho várias queridas aqui que já me conhecem, né? As pessoas muito bacanas que estão sempre aí participando do trabalho. Eu, na verdade, comecei com essa questão, eu sou psicopedagoga, né, orientadora educacional aqui em Maricá, atualmente, trabalho em Niterói também. Trabalhei em São Gonçalo por 21 anos, mas não trabalho mais em São Gonçalo. E já fiz várias coisas, né, nas escolas que eu já fiz de um tudo, como dizem, né. E aí, há 7 anos, surgiu essa questão do diabetes na minha vida, né, que foi com o diagnóstico da Ana, de diabetes tipo 1, que foi uma grande surpresa, na verdade, que na época a gente pouco sabia nem que criança podia ser diabética, né? Foi assim, um susto enorme, né? E aí, foi daí que surgiu... Aí eu comecei a estudar sobre isso, né, procurar saber, buscar, e eu comecei a ver que é um assunto que muito pouca gente conhece, né, muito assim, as pessoas confundem muito as diabetes, tipo 1 e tipo 2, eu vou dar uma explicada nisso, para esclarecer logo no início, que são diabetes bem diferentes, que é essa comum que a gente conhece do adulto, né, da pessoa idosa, hereditária, né, genética, geralmente a sua mãe era diabética, você também vai ser diabético. A diabetes tipo 1 é bem diferente. E aí eu comecei aí há pouco tempo, a gente sempre teve essa questão com a escola, né, em relação a deixar a criança diabética na escola, que as pessoas da escola precisam conhecer, precisam saber alguma coisa sobre o assunto, né, até para a gente ter segurança de deixar a criança. Sim. E aí
Eu, né, pessoalmente, nunca tive problema, que eu sempre levei muita informação para a escola, sempre ia conversar, mas eu comecei a ver, chegou até a mim, no início do ano passado, uma situação de uma mãe que é uma diretora de escola, por falta de conhecimento mesmo, né, a gente não está aqui para julgar ninguém, pura falta de conhecimento, ela proibiu a criança de 6 anos, diabética, a entrar com glicosímetro na escola, que é o aparelho de verificar a glicose. E a criança não proibiu por ser um objeto cortante. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Só que a criança diabética, ela precisa estar com o glicosímetro do lado dela 24 horas por dia. Mas ela não sabia disso, né? Sim. E aí a mãe também, por sua vez, também, né? Uma pessoa muito humilde, também não tinha grande conhecimento, aceitou a ordem da direção e não estava levando a criança para a escola sem o glicosímetro, colocando a vida da criança em risco, né? A verdade é essa. E aí foi aí que eu comecei a pensar em alguma forma de conversar nas escolas sobre isso, né? Já que eu estava estudando sobre o assunto, como é que eu poderia fazer? Aí foi que veio a ideia do projeto do Doce Infância Tipo 1, abri uma página no Instagram e comecei a conversar com um monte de gente, a descobri que tem vários blogueiros que falam sobre o assunto, e aí conheci uma galera boa, e eu comecei, através do conhecimento mesmo nas redes, né, amigas, diretoras, comecei a ir às escolas, nos horários de reunião pedagógica, conversar com os professores e toda a equipe sobre o assunto. Daí surgiu o projeto, né? E aí eu inicio falando sobre essa questão da diferença das diabetes, eu não sei se você sabe, Graciane, que a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, né? O próprio corpo ataca o pâncreas e o pâncreas para de produzir insulina. Como se fosse o lúpus, né? O lúpus ataca, o corpo se ataca. E o diabetes tipo 1 é isso. É uma doença autoimune que o corpo se ataca, o pâncreas para de produzir insulina. E aí você só funciona, né? Você receber insulina de fora, externa, porque o corpo não produz mais insulina. Entendeu? Já na diabetes tipo 2, a produção de insulina existe, só que a insulina ela não chega até as células por conta de várias questões, sedentarismo, obesidade, genética, enfim, uma rede de situações que fazem com que a insulina não chegue à célula. Por isso que na diabetes tipo 2, muitas vezes um remédio resolve, né, uma dieta resolve, porque a pessoa, né, uma atividade física ajuda. Ou, né, em casos mais graves da diabetes tipo 2, o médico indica a insulina também. Mas de início não, de início tenta-se fazer o tratamento só à base de medicação. E na diabetes tipo 1 não existe nenhuma medicação. A única medicação é a insulina, né? E então, essa é a grande diferença. Aí as pessoas falam, dá um chá para ela, um chá disso. Faz isso, sabe? Aquelas receitinhas, água de quiabo. Não adianta nada disso. Nada disso adianta, porque tem que ser insulina. E insulina só existe injetável, né? Ainda não foi criada insulina líquida. Saiu até agora há pouco tempo uma insulina inalável, né? Tipo um aerosol, mas ainda não está assim, autorizado para criança ainda não, adulto até já está usando. Entendi. E aí, é essa grande diferença, né? Por isso que essa confusão que as pessoas fazem, né? Aí até muita gente fala, a diabetes tipo 1 é a mais grave, né? Pode-se dizer que sim, porque os efeitos futuros são os mesmos, né? Do descontrole da glicose.
os efeitos acabam sendo os mesmos, né? Essa questão que a gente fala, diabético não pode se machucar, não pode... É real isso, né? A gente sabe todas as complicações que vêm do diabetes mal controlado, né? Por isso a necessidade de se manter um controle muito grande. É uma doença que ela precisa, é uma doença silenciosa, né? Que ela precisa de controle diário, porque se você manter o mau controle por alguns anos seguidos, algum tempo seguido, aí que começam a vir as consequências do mau controle, né? Então, a preocupação com o controle tem que ser grande. E aí, o que muita gente me pergunta, né? Quais são os sintomas? Como que eu descobri que a Ana era diabética? Isso. Né? Isso aí é já a primeira pergunta que vem. Isso. Ela começou, ela tinha 4 anos, né? Voltou a fazer xixi na cama, que já tinha parado, mas não é um xixi na cama, tipo 4, 5 xixis na cama por noite. Que a urina aumenta muito a quantidade de urina, né? Porque desidrata. E aí, começou a beber muita água, mas muita água, 1 litro de água por vez. E emagrecer. Até ela, na época, era de creche. Eu lembro que eu estava lá no Aida Vieira, na época, era diretora lá no Aida Vieira. E aí, ela ficava em creche, né, para eu trabalhar. Sim. E aí, eu até fui à creche, eu falei, gente, ela está emagrecendo, não deve estar comendo direito, emagreceu de repente, de um dia para o outro. E aí eu levei ao pediatra. Foi no mês de abril, levei ao pediatra, acho que ainda no mês de março. Já tinha levado em janeiro, tinha feito todos os exames, estava tudo certo. Quando foi no finalzinho de março, levei novamente ao pediatra. Tá parecendo diabetes, mas vamos fazer um exame. Aí quando eu peguei o resultado do exame, estava 315 a glicose. Nossa. Eu não sei se vocês sabem, a faixa normal de glicose é até 99, né? E o dela estava 315. Aí eu liguei para ele, aí ele, Clícia, tem como você conseguir um glicosímetro com alguém para medir agora quanto tá? Aí eu consegui o glicosímetro, verificou, estava 560. Meu Deus! Ela ia entrar em coma. Normalmente, Graciane, como os sintomas são muito sutis, normalmente a criança entra em coma e só depois do coma que se descobre. Geralmente é assim. Quanto menor a criança... As famílias costumam descobrir dessa maneira. Isso aí. Quanto menor a criança, mais difícil de você identificar. Uma criança que usa fralda, por exemplo, como você vai identificar que está fazendo muito xixi? Sim. Ou está bebendo muita água, um bebê, que normalmente a diabetes tipo 1, ela é diagnosticada na infância até a adolescência. Até acontece alguns casos de descobrir depois dos 20 anos, mas normalmente ela é na infância e na adolescência. Então, se a pessoa não tem nem ideia de quais são os sintomas, né? Não tem nem como observar, né? Por isso que é importante a gente falar bastante dessa sutileza desses sintomas. Sim. E aí nós fomos para o hospital. Manter os pais alertas, né? Manter a família alerta. E todo mundo ficar alerta, né? Em relação a isso. Aí nós fomos para o hospital, ficamos internados durante 15 dias, mas ela sempre bem, ela não chegou a entrar em coma, graças a Deus. E ficamos lá naquele período todo, mais para eu aprender do que para qualquer outra coisa, porque a rotina é muito puxada, né? A rotina de uma criança diabética, ela é muito puxada. Para você ter ideia, né? Acorda de manhã, verifica a glicose, toma insulina, 2 furadas. Aqui, deixa eu mostrar, eu até mostro aqui, o estojinho. Toda criança diabética carrega um estojinho assim. Tá vendo? Com as esse insulinas. Esse é todo decorado, né?
Aí a gente faz essas coisinhas para decorar. O glicosímetro, tô virando pro lado errado, né? As fitinhas, as insulinas. Aqui ela usa 2 tipos de insulina. Normalmente são 2 tipos de insulina, uma lenta e uma rápida. A lenta. Bota de novo, deixa eu ver se eu tirando esse banner fica melhor. Ó, só ver. Pode falar, continua. A lenta, ela toma de manhã, uma dosagem, né, que o médico manda, e segura para tentar segurar a glicose durante o dia. E a insulina rápida tem que tomar em todas as refeições. Nossa! Tudo que come, toma insulina. Tudo, absolutamente tudo. Aí aqui é como uma canetinha, hoje em dia tem a seringa, né, que é usada, que adicionalmente. Mas hoje tem aqui as canetinhas, tá vendo? Espelhada em você. Eu fico assim, né? É isso aí. Essa canetinha. Aqui tem uma agulhinha, essa tá sem agulha, tá vendo? Mas é uma agulhinha e aqui tem o dosador, ó. Aí você gira aqui, tá vendo? E diz a quantidade de insulina. Nossa, e como é que sabe? Como sabe a quantidade de insulina? Existem tratamentos diferentes de diabetes, né? No caso dela, é tratamento de múltiplas aplicações de insulina. Tem a bomba de insulina também, que é um outro tipo de tratamento, que é como se fosse um celularzinho que fica preso na criança através de um fio e a insulina vai sendo dosada diretamente no organismo da criança, como se fosse um pâncreas artificial. Só que é tudo programado na bomba. A bomba não faz nada sozinha, é programada de acordo com o que você vai comer e pela cânula entra a insulina no corpinho da criança. A Ana ainda está vendo essa possibilidade da bomba, ela está com indicação para a bomba de insulina, mas a gente, por enquanto, está usando as múltiplas dosagens. Então, vamos lá. De manhã, tem uma chorando. Na verdade, tá chorando lá. Na verdade, a bomba, ela vai fazer as múltiplas dosagens também, não é isso? Pelo que eu estou entendendo. Isso, você não precisa se preocupar, agora é o momento de fazer, né? Porque ela vai fazendo automaticamente, ficar furando também o tempo todo, né? Porque é agulhada o dia inteiro, né? Então, vamos lá, no café da manhã, verifica a ponta de dedo, vê quanto tá. E aí toma a insulina, a insulina lenta é dose fixa, e a insulina rápida é de acordo com o que come, mas de acordo com o que come, como? Aí eu vou te mostrar aqui, que é o Manual de Contagem de Carboidratos. Esse aqui é da Sociedade Brasileira de Diabetes. Aqui no manual tem tudo que você imaginar de comida. Isso. E você tem que contar tudo que você come pela quantidade de carboidrato. Pela quantidade de carboidrato. No caso, cada um tem a sua dosagem. No caso da Ana, de manhã, para cada 9 gramas de carboidrato, 1 unidade de insulina. Meu Deus. Na parte da tarde, da noite, já muda. Já é para cada 10 gramas. O metabolismo da pessoa muda, né? Isso aí, o tratamento. Querem participar, deixa elas. O tratamento. Cara, o tratamento é diferente, né? Tanto de uma pessoa para outra, como de um horário do dia para o outro. Então, você vê, por exemplo, vai tomar um café da manhã, um pão de sal, um copo de leite. Aí eu sei que um pão de sal tem 30 gramas de carboidrato e um copo de leite tem 20. Você soma, divide pela quantidade de insulina. Isso assim já, né? Tem que ser bom de matemática para ser diabético. Não basta ser diabético. Tem que fazer um bom de matemática, entendeu? Entendi. Aí isso acontece o dia inteiro, né? No café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia da noite e madrugada.
porque você precisa levantar no meio da noite para verificar a glicose também, porque na madrugada é bem perigoso de dar uma hipoglicemia. E, né, qual é o grande, assim, fantasma da diabetes tipo 1? São as hipoglicemias, né? Que dão em vários momentos. Se você errar uma continha dessa, tomar uma insulina, um pouquinho mais de insulina, não comer tudo, tomou insulina para aquele prato de comida, não come a comida toda, vai dar hipoglicemia. Você passou do horário, não comeu na hora certa, vai dar hipoglicemia. Fez uma atividade física, caminhou, vai dar hipoglicemia. Ou sem motivo nenhum, dá hipoglicemia também. Tá, e ela é atleta, né? Sim, ela é ginasta. Agora ela é ginástica aqui pela prefeitura agora, de Maricá. Uhum. E aí, durante a ginástica, tem toda uma modificação nesse cronograma aí que eu te falei, nesse quantitativo de insulina no dia da ginástica, né? Porque o treino dela é de 3 horas diárias. É muito puxado. E aí a insulina dela cai em menos da metade, porque senão dá hipoglicemia também durante o treino. E aí, essa é a grande questão que você tem. E os casos de hipoglicemia severos, a pessoa desmaia e entra em coma, né? E essa questão do noturno que você estava falando, da madrugada, esclarece um pouquinho mais sobre isso. Porque... na madrugada pode dar uma hipoglicemia enquanto você dorme. Né? E aí, você tem horário certo para você acordar e ir lá, ou ela mesma já está fazendo isso? Não, normalmente 3 horas, 3 e pouco, eu já acordo, vou lá medir. E todos os dias. E aí algumas vezes ela acorda, tem aqueles sintomas, né? De enjoo, de situações assim, que fica enjoada, fraca. Ela fala, mãe, tô fraca, tô enjoada. E aí tem essas situações que aí eu já sei que é hipoglicemia. Aí você vai lá, pega um açúcar, né? Uma colher de açúcar, tem que comer 15 gramas de carboidrato ou 3 balas, espera 15 minutos, que sobe em 15 minutos, e aí você verifica novamente para ver se subiu, para você poder dormir, né? Uhum. E aí é isso. Temos algumas perguntas aqui, tem o pessoal já falando, já mostrei alguns comentários, Joana está aqui também, muito esclarecedor. A gente passou já por algumas pessoas, Vanderleia Paixão, Yolanda Viana. Vanderleia diz que te admira muito. Vanderleia é minha amiga. Yolanda também, Viana, diz que você é guerreira. A Fátima Lima diz que Clícia Moraes é maravilhosa, concordo. Fátima, eu fui lá na escola dela, lá no Pastor Haroldo. Tá. A Aline Cassiano está aqui também. Ontem ela não conseguiu assistir porque estava de plantão, mas hoje ela está aqui na nossa live. Obrigada, Aline, mais uma vez. Vanderleia Paixão diz, eu acho que quando ela colocou isso aqui, foi porque sua filha apareceu. Aí ela colocou assim, meu Deus, vi nascer. Não foi isso, Vanderleia? Foi, que ela acompanhou a gravidez. Aí, Maristela, dando boa noite. Thaís, a gente já havia falado, né? Joana, Vanderleia, Joana, Brito, Maria e Luciene. Aí eu quero agora voltar aqui um pouquinho. Ir um pouquinho mais para frente, que a gente tem aqui algumas perguntas. Joana botou aqui, show. Aqui, ó. Eu fico imaginando, Vanderleia coloca, eu fico imaginando a preocupação diária. Né? Não é pouca. Aí a Vanderleia pergunta, Clícia, a alimentação da família mudou? A Manu tem também, não? Não. Mas eu tenho muita preocupação com isso, porque não é genético, a diabetes tipo 1 não é genética, mas existem muitos casos de irmãos diabéticos. Né? Eu conheço muitas famílias que têm casos assim. E aí, de vez em quando, a gente fura o dedo aqui, né? Porque mamãe fica meio preocupada, aí mamãe fura o dedo. Mas, por enquanto, graças a Deus, não. Ela vendo a irmã,
Ela lida naturalmente com isso, né? Porque a irmã ela super ajuda a irmã. Mãe, tem que pegar a bala, a Ana tá enjoada, né, filha? Ou amiga da mamãe. Oi, O nome dela é Graciane. Graciane. Fala. A Lígia que eu conheço tá aqui na live, um monte de pessoas. Ah, tem um monte de gente que ela conhece. Né, que tá aqui na live, é verdade, pessoal, todo mundo curtindo vocês aí, ó. Até Lígia, a minha amiga Daniele que entrou ali. Tem um monte de gente, viu? Você conseguiu ver. Então, a alimentação mudou? A alimentação, pois é. Na verdade, a gente tem que ser exemplo, né? Eu não posso dizer, a alimentação dela é a alimentação que deveria ser a alimentação de todos nós, né? Uma alimentação mais saudável, sem fritura, sem excesso de gordura. Travou? Acho que deu uma travada. Deu uma travada. Mas tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode continuar. Sem fritura, sem gordura, mas fora isso é uma comida normal, né? Comida feita em casa, né? A gente evita o máximo fast food, até porque tem situações que é muito difícil você contar carboidrato. Por exemplo, a gente passa muito perrengue com comida japonesa, por exemplo, ela adora. A japonês tem açúcar em todos os molhos, em tudo que você pede tem um monte de açúcar. Então a gente sempre erra a contagem e a glicose sobe, sabe? A gente tem que ter bastante cuidado com essas coisas. Oi? Clícia? Oi, tô aqui. Deu uma travada de novo. Eu não sei se é a minha internet ou a sua, mas deu uma travadinha também. Novamente. Mas a gente entendeu aqui, então, vê se é isso, que eu entendi é que o ideal a alimentação dela é a alimentação que é ideal para todas as pessoas, né? A gente também deveria ter esse tipo de alimentação, sem gordura, né? Ou sem excesso de carboidrato e tudo mais. Aí você me falou também da questão da comida japonesa, que pelo jeito vocês gostam, né? E aí é um desafio, né? Ter que resistir à comida japonesa. E aquela coisa, né? Ela pode comer doce, tipo assim, um aniversário. Ela pode comer uma fatia do bolo, pode, desde que a gente conte o carboidrato e tome insulina. Sim. Então pode, come um brigadeiro, ela não é proibida. A contagem de carboidrato é um tratamento muito bacana que ele dá essa liberdade maior, que no início do tratamento ela tinha uma dieta restritiva. Então ela ia a uma festa e não podia comer nada, ficava só olhando, sabe? Era horrível, evitava de sair. Aí agora não, de uns anos para cá ela já participa de tudo, mas claro, tudo com muita moderação, né? Não pode abusar, porque aí toma um monte de insulina porque come muito, não pode, né? Tem que manter aquele padrão de alimentação, né? Não pode fugir demais daquilo ali. Certo. Aí, no caso, você fala, a bomba, no caso, é bombinha, né? Bomba de infusão de insulina. Essa bombinha evitaria, de repente, até que você acordasse de madrugada ou não? Não, porque ela não... Aqui, deixa eu te mostrar, eu tenho uma foto dela aqui, ó. Ela é esse daqui. Entendi. Você falou que é igual um celular, né? Isso. Esse é o controle remoto dela. Tá. E essa é a bomba. Certo. E aí, porque depende, porque tem o sensor também. Ela usa o sensor também, o sensor do Libre. Agora tá até fazendo propaganda na TV. É como se fosse um adesivo na pele que verifica a glicose. Você passa o aparelhinho assim na frente, ele escaneia a glicose, sem precisar furar o dedo. Nossa, como é que tá evoluído? Legal. Só que assim, ele não é barato, né? Aliás, nada aqui é barato, né? As pessoas me perguntam muito dos valores, né? Eu ia te falar sobre isso. Como é que fica para uma família, né? Como é que... Existe você tem conhecimento de algum programa
que faça esse tipo de manutenção, de trazer para a família esse tipo de equipamento, para que a criança tenha esses equipamentos disponíveis para ela? Sim, o que acontece? As prefeituras, elas têm que oferecer esse tratamento, né, para as crianças, tanto bomba para todos, né, está garantido em lei, tanto o glicosímetro, as fitas mensais, que não são poucas, imagina a quantidade de fita que gasta todo dia, né? Uhum. E mais as insulinas, só que muitas vezes o governo oferece aquele tratamento básico, né? Aquela insulina mais comum, diferente dessa aqui, aquela insulina antiga, né, que usa na seringa. E aí, para você fazer um tratamento melhor, ou você entra com processo, né, judicial para isso, ou você banca, né? E aí você vê o que atualmente, o Libre, por exemplo, que é esse adesivo que fica na pele, ele dura 14 dias na pele e ele custa R$250 cada adesivo. Às vezes ele cai antes, dá vontade de chorar, mas cai. Imagino. Então, só para o Libre são R$500 mês. Para você manter sem precisar estar furando tanto o dedo, entendeu? Agora, por exemplo, que a gente está na quarentena, eu falei para ela, filha, vamos dar uma economizada no Libre, você está em casa direto, eu estou em casa direto, a gente usa... Fica no dedinho, né? Fica no dedinho. Isso aí, porque o Libre facilita muito na escola, né? Sim. Porque você não tem que estar furando nada, só passa o aparelhinho assim e já sai o resultado da glicose. Sim. Mas aí eu falei, vamos segurar, economizar o Libre nesses meses. Aí a gente ela não tem usado agora esses dias. Você trabalha... Desculpa, acabei te interrompendo. Termina, para depois eu perguntar. Não, pode falar. Então, você trabalha em rede pública, né? Trabalhou, inclusive, em São Gonçalo. Você teve acesso a alguma criança da rede pública que tenha diabetes tipo 1? Você chegou a ver algum tipo de procedimento, acompanhou alguma coisa envolvendo essa criança? Na escola que eu trabalho, em Niterói, temos 3 alunos diabéticos tipo 1. Nossa! Escolheu a sua escola. Você sabia que você podia ajudar. Na verdade, Graciane, os casos têm aumentado muito, ano a ano, né? Não se sabe muito bem por quê, os médicos não sabem explicar muito bem. Um médico, outro dia, comentou comigo de Niterói, por exemplo, um hospital grande em Niterói, que antes, uns anos atrás, apareciam 3 casos por mês de criança com diabetes, agora aparece 3 por semana. Isso! De diagnóstico, né? Descobrindo a diabetes. Isso. Então, isso tem chamado muito a atenção, mas eles não sabem explicar exatamente por que isso tem acontecido, né? E assim, a maioria das escolas tem crianças com diabetes. Só que muitos pais não falam na escola. Com receio, né? Ficam com receio de ser discriminado de alguma forma, colocando o filho em risco, principalmente quanto menor, maior o risco, né? Mas acontece. Então, existe essa preocupação, né, da parte dos pais em relação a isso, né? A Thaís compartilha aqui com a gente, Thaís Viana de Moraes. A minha filha tinha um coleguinha que nadava com ela, que parava o treino para fazer o teste e comer algo devido à hipoglicemia. Isso mesmo, tem que parar no meio. A Ana também para no meio da atividade. Não dá para você fazer 3 horas sem saber por onde anda a glicemia. Você tem que parar e verificar se está ok, dá para fazer até o final, comer alguma coisa e continuar. Lili Pratos disse que consegui chegar, que bom! Ela não estava conseguindo aí, não sei porquê. Boa noite, Verônica, Deus te abençoe. Verônica de Sá Machado Martins está aqui com a gente. Verônica, queridona. Ana Beatriz Monteiro, Graciane e Clícia na mesma live? Admiro as duas. Clícia, uma mãezona, obrigada. Beijo, Ana. Ana Beatriz fez faculdade comigo. Legal. Aqui, Daniele Matheus, também sou tiete de Clícia. Tem um monte
Você Um monte de tiete hoje. Arrumou um para vir assistir a nossa live. Um monte de amiga hoje, tô adorando isso. Luciene Antunes, eu não conhecia esse procedimento da tipo 1, muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Eu queria que você aproveitasse, então, já que ela falou isso, nossa, mas tem um monte de gente participando aqui, mas eu não quero perder essa oportunidade aqui do que ela falou. Essa questão da responsabilidade, a questão da escola. Eu queria que você entrasse um pouquinho nessa questão, porque você vem fazendo palestra nas escolas, falando, né, sobre isso. Você começou a nossa live falando que teve uma rejeição, né, de uma diretora que pediu para a criança não entrar com aquele teste, né? Fala você. Você sabe, Graciane, que na rede pública não é a nossa realidade de recusar aluno nenhum, né? Mas na rede privada isso acontece, né, de aluno ser recusado, e aí tem casos de escola de São Gonçalo que já recusou aluno por ser diabético. Meu Deus, mas aí cabe um processo, não tem nem... Foi isso que aconteceu, teve processo, mas, né, enfim, acontece, né? Eu vou te perguntar também outra coisa, ver se você consegue responder. Teve duas perguntas ao mesmo tempo, mas tudo bem. Primeiro essa, depois você responde a anterior. Preconceito a sua filha sofreu em algum momento? Olha, algumas situações sim. Da gente, tipo assim, você tá num restaurante, você tira uma agulha e vai, né, espetar uma criança. O restaurante inteiro para te olhar, né? Entendi. Já perguntaram se era droga. Já. Assim, na caraça, chegar, o que é isso? Tá injetando droga? Tipo, tá drogando a criança se drogando, imagina. Adolescente passa demais por isso, demais. Adolescente diabético é demais. Em festa, vários. Teve um que foi quase preso porque tava injetando insulina no banheiro. Sabe? Como é que a gente está falta de informação que faz, né? Isso aí, são muitas histórias. Assim, você tem uma missão, né? E você sabe disso, com certeza. Acho que todo mundo que está aqui te acompanhando. Acho que eu ganhei essa missão. Exato, que é falar para as pessoas desse problema, né? De como lidar com essa questão na rua, em casa, na escola, em todos os lugares. Então vamos lá, para as escolas. Fala aí. Nas escolas. Quando uma criança diabética chega na escola, existe um documento, é como se fosse uma ficha, né? Que é feita, ela é uma orientação da Sociedade Brasileira de Diabetes de tudo que a escola precisa saber. Chama Plano do Aluno Diabético. Eu tenho ele em PDF, depois eu passo para quem quiser. Legal. A orientadora educacional tem que preencher esse plano junto com a família, né? Junto com a família, para saber todos os detalhes do tratamento da criança, desde, né, quantidade de insulina, todas as questões. Porque qual é o grande problema da escola? A escola é obrigada a dar insulina à criança, afinal de contas, ela tem que tomar insulina na escola, que toma insulina na hora do recreio, né, na hora que vai comer. Não, ninguém da escola é obrigado a aplicar insulina, nem verificar a glicose da criança, não é obrigado. Agora, a escola precisa estar aberta para receber essa família a hora que for necessário para a família ir lá fazer essa verificação, essa aplicação de insulina. Ou, que é o que eu trabalho muito com as mães, que é dar autonomia para que essa criança verifique a sua glicose, se aplique e consiga falar com a mãe via WhatsApp, que é o que acontece com a Ana. Né? Na escola da Ana tem uma realidade um pouco diferente, porque tem uma enfermeira, então é diferente, porque aí ela vai até a enfermaria, é outro procedimento da escola reservado para, né? Mas em qualquer escola, aí tem aquela questão, mas a criança pequena vai ficar com esse aparelho com a agulha na mochila se outro colega pegar na sala. Cada criança, cada escola vai ver o melhor procedimento. Se a escola, a professora, achar melhor pegar o estojo da criança assim que ela chega, guardar lá na parte de cima do armário,
Lá na coordenação, fica lá, ok. Quando a criança precisar, ela vai verificar a glicose ali, furar o dedo no meio de 30, dentro da sala de aula correndo? Claro que não. Ela vai sair, ela vai para a secretaria, ela vai lavar a mão, ela vai junto com algum adulto e vai verificar a quantidade de insulina que ela precisa tomar de acordo com a orientação dos pais, a orientação médica. Os pais têm que levar laudo para a escola. Isso aí é para qualquer coisa, né, Graciane? O laudo na escola, tem que levar o laudo e tem que levar a receita com essas orientações de quantidade de insulina. Não tem que ficar lembrado, não. Tem que levar porque é a saúde da criança, né? Exatamente, exatamente. Exatamente, entendeu? Tem que levar, não tem como. Tem que levar, a escola precisa estar ciente. E as pessoas, todos que estão em volta precisam estar cuidando dessa criança. Por isso que quando eu vou à escola, eu não falo só com o professor. Eu peço para falar com as merendeiras, peço para falar com os inspetores, com todo mundo, que a criança, ela está no pátio, ela pode ter uma hipoglicemia no pátio, ela pode ter uma hipoglicemia na merenda, a tia da merenda pode ver que ela está tomando suco com açúcar lá na hora do recreio, pode vigiar, né? Porque tem criança que não é lá muito disciplinada, quer comer de tudo. Sim. Aproveita que o pai e a mãe não estão por perto. Isso aí, quer pegar a merenda do colega, porque ela leva biscoito, creme e crack, mas o colega leva recheado, né? Que é muito mais gostoso, né? Enfim, tem todas essas questões que a escola tem que estar ciente para mediar essa situação, né? Essa vida da criança. E especialmente observar a questão da hipoglicemia, que é a situação mais grave no quadro do diabetes tipo 1, e ela pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. E saber o que fazer com aquela... No estojo, a criança leva, os pais têm que levar, no estojo já mandar o que a criança usa na hipoglicemia. Se ela usa bala, põe bala aqui dentro do estojinho, do glicosímetro, põe bala... Existem uns sachês de açúcar que a gente compra também, que leva ali. Então, quando a criança já tem autonomia, ela mesma se percebe, pô, eu tô ficando enjoada, vou falar com a professora, vou medir, vou tomar. Já existe essa maior autonomia. Quando a criança é muito pequenininha, que ainda não entende, isso aí fica... muito por conta das pessoas que estão em volta. Observar, está muito pálido, será que ele está com a boquinha está ficando branca, deve ser hipoglicemia, tem que perceber detalhe, está trêmulo. Então, assim, é uma coisa de muita responsabilidade, né, para o professor principalmente, e para todo mundo da escola. Quando você faz essas palestras, qual o retorno que você tem quando você faz as palestras nas escolas? Você falou que fez a palestra com o pastor Haroldo, e qual foi o retorno? Sim. Primeiro os olhos arregalados, assim. É o que quando a gente... Isso, todo mundo. Nossa, eu não acredito nisso, que a criança tem que tomar 10 injeções por dia. Fura o dedo pelo menos 8 vezes por dia. Não é possível isso. Não, tem que ter um outro jeito, Clícia, que não sei o que. É a primeira reação. Exatamente, de todo mundo. Mas, assim, eu sou sempre muito bem recebida, porque é sempre uma grande novidade, Graciane. Porque a grande maioria nunca ouviu falar. Aí... A questão é a falta de informação mesmo, né? Então, mas isso, ao mesmo tempo que é a novidade, que a gente tem a sensação de que é a novidade, esse trabalho que você está fazendo é belíssimo, de ir falando para as pessoas, mostrando, é bacana, só que também é assustador, porque o fato de você não ter informação, isso pode trazer uma série de transtornos dentro da escola, né? E dentro da família. É assustador. Muito assustador. Aí a pessoa até passou uma pergunta aí, não sei se foi da Amanda, falou a respeito da lei que São Gonçalo agora tem. Isso, a gente vai chegar lá. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. Deixa eu ver se foi a Amanda. É porque tem bastante coisa que eu queria mostrar tudo aqui, ó.
Foi a Amanda Pestana, acho que né? Só que ela fez um comentário grande, aí a gente tem que levantar assim. Gente, no comentário, mas tudo bem, Amanda. A Amanda Pestana é uma querida nossa, né, Cris? Muito, trabalhava junto com a gente. Boa noite, muito bom ouvir a experiência dessa família linda, Cris. Recentemente saiu uma lei no município de São Gonçalo, Lei 11.62/2020, né, que torna obrigatória a aceitação de matrículas de crianças diabéticas. Algo que, para mim, parece estranho, uma vez que, para mim, isso já era obrigatório. A lei prevê também equipar as escolas com os kits. O que você pensa sobre isso? Beijocas. Vou tirar, senão a gente não aparece. Aí, pô, até muito grande. Na verdade... Chateada. Essa lei, eu achei assim, é importante, é incrível, né? Como você tem que ter uma lei para garantir que a criança seja matriculada, o que parece óbvio, como a Amanda colocou, né? Não só a criança diabética, como qualquer outra criança, tem que ser matriculada em qualquer escola. Mas eu acredito que essa lei ela tenha vindo mais por questões de escolas privadas. Como eu falei com você. Inclusive, né? Que aconteceu porque na rede privada isso acontece com bastante frequência. Então é possível que seja... Porque quando a escola se depara com esse monte de informação que eu falei, ela já põe o pé atrás, né? Não, aqui a gente não tem condição. Mas esquece que todas as vidas ali, todas elas correm risco. A gente está vendo, né? Quem está vindo, né? Com certeza, né? Pode cair, pode cair, pode acontecer qualquer coisa com qualquer um. Mas como o risco é maior, aí existe essa questão do pé atrás, né? Eu entendo, lógico, mas eu acho que não é você correr da situação. Eu acho que você tem que ir em busca, né? Eu acho que você não sabia daquilo ali, mas a partir do momento que chegou para você, vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer com isso, então, né? Vamos mergulhar nesse conhecimento. Igual você fez, mergulhou no conhecimento. Como qualquer outra situação. Quando você recebe um aluno autista, você recebe um aluno de qualquer outra situação. Porque diabetes tipo 1 não é uma deficiência, mas é uma doença crônica autoimune, né? Assim como muitas outras. Então, você tem que encarar e tem que receber, não é você finge, ou então finge que aquele aluno fica ali no meio, finge que ele não tem nada também. Você não pode fazer isso. Ignorar, né? Tratar como se nada tivesse acontecendo por ali. Pode ser que nunca precise. Aconteceu situações, Graciane, uma escola que eu fui dar uma palestra, que a professora, ela trabalhava comigo na escola e descobriu um aluno diabético na outra escola que ela trabalha, no outro município, pelos sintomas. Ela observou, falou com a mãe. Hoje eu sou amiga dessa mãe. Ela me passou meu contato, aquela coisa, né? Você acaba virando um pouco referência, né? É muito engraçado. E aí, ela falou, olha, ele tem os sintomas, eu vi uma palestra, você não leva o médico? Ela levou e o menino é diabético mesmo. E aí ela ficou toda feliz porque ela conseguiu diagnosticar, me ligou, eu fiquei também, nossa, eu fiquei explodindo de felicidade. Quer dizer, a professora conseguiu observar isso, os sintomas, quer dizer, uma situação de evitar da criança entrar em coma, evitar uma situação mais grave. Poxa, tem coisa mais maravilhosa do que isso, sabe? Muito gratificante, muito gratificante. Mas voltando à lei. E aí essa lei certamente veio por isso. Tem algumas questões aí, essa questão da escola manter um kit, isso é meio fora de contexto, assim, porque o kit é individual, né? Cada criança tem o seu. A criança tem que levar o seu para a escola. Não tem um kit na escola. Na lei está escrito que o kit é da escola, isso? A escola tem que ter um kit.
A escola até pode ter um glicosímetro lá, não tem nada que impeça de ter, mas a criança diabética, ela tem que levar o glicosímetro dela para a escola. Entendeu? Não é uma coisa que pode ser compartilhada, né? Então, cada um leva os seus. Insulinas, a mesma coisa. A escola não tem que ter insulina guardada. A insulina fica no estojo, até porque a insulina em uso, ela não precisa de geladeira. Muita gente acha que precisa, mas não. Essas canetas, elas são feitas para ficar fora da geladeira durante aquele prazo de uso. Então, não precisa ir à geladeira. Então, fica junto da criança, né? Uma caneta, por exemplo, com a Ana, dura quanto tempo? Uma caneta dessa com essa carga? 7 dias. Nossa, mãe do céu. Quer saber quanto custa? Posso falar? A verdinha custa R$150, dá para 7 dias. 7 dias. Faz a conta aí, gente. E a laranja custa R$45 agora, a laranja. Também dá em torno disso, 7 dias. Fora as fitas, né? Mas quando você fala das cores, as cores, elas têm alguma diferença? Verdinha, laranja? Não, tem um nome, é Tresiba e Novo Rápido. A cor é só para, a gente fala assim, só para identificar mesmo. É que uma é lenta, a outra é rápida. É a questão do lenta e rápida, tá. Isso. Entendi. Aqui tem uma pergunta, a bomba entra em qual parte do corpo? A Daniele Matheus pergunta. No caso, o outro procedimento. Cânula, né? Isso, a cânula da bomba você tem que trocar de lugar no corpo de 3 em 3 dias. Você troca, tem vários lugares, são os mesmos lugares da aplicação de insulina, né? Na parte de trás aqui do braço, nas coxas, lateral das coxas, nas costas, na barriga. Então, tem os lugares específicos que você vai fazendo um rodízio da cânula, né? Até porque dá alergia, né? Pode machucar a pele, enfim. Vai curando ali o tempo inteiro, né? Vai machucando. Uma outra pergunta aqui da nossa companheira, amigona, Ruth Ramiro, que elogiou a sua participação aqui. Ruth está falando aqui, como fica a alimentação na escola? Isso é uma pergunta que me fazem bastante também, Ruth. O que acontece? A alimentação escolar, a merenda escolar, ela não tem nada, fora o açúcar, né, o suco concentrado com açúcar. De resto, a comida da escola não tem nada que criança diabética não possa comer. Então, não vejo, até em São Paulo tem uma lei também referente à merenda escolar específica para criança diabética. Eu acho que a única especificidade seria como fala, gente? Falhou agora, para não usar adoçante. Um adoçante ao invés de açúcar, para não usar o açúcar comum no suco, usar o adoçante. Mas, assim, de comida, arroz, feijão, carne, legume, fruta, o que tem na escola é a alimentação da criança, não precisa de nada específico, eu não vejo essa necessidade. Até porque a escola não oferece, né, alimento gorduroso, né? A escola não tem regras de alimentação, né? Então, a questão é só essa, quando você falou aí da questão de contabilizar, e para poder saber se tem que aplicar ou se não tem que aplicar, é isso que eu acho que dá essa insegurança, né, para a gente. Como é que a gente vai alimentar uma criança na escola e, de repente, você dá um excesso de carboidrato, e aí... Mas isso a gente, mãe, a gente dá uma tabelinha para a escola, né, para a escola saber... Então, a gente precisa, Precisa. Então, esse diálogo... é constante, né, com a escola. Mas por quê? Mas o que acontece? A gente fica pensando, e aí, assim, eu estou me colocando aqui, né, expondo meu pensamento. O que acontece? A criança, ela, às vezes, não tem esse conhecimento, não tem ainda essa autonomia. E a gente sabe que tem mães, famílias também, que não têm todo esse conhecimento como você trata. Então, como você já tem, como você já adquiriu, porque, como eu falei, você mergulhou no problema e foi buscar conhecimento de todos os lados, né? Mas a gente sabe que numa escola, por exemplo, a escola pública que a gente lida, a gente não tem os pais tão bem informados assim. Então, a tabela é importante para a escola ter,
para a escola saber. Então, acho que essas questões precisam ficar claras para a gente, enquanto profissional da educação, para que a gente possa administrar a alimentação, não uma alimentação diferente, mas sim uma alimentação equilibrada de acordo com a contagem aí, para não dar prejuízo. Exatamente. É isso? Isso aí. Ou a criança já leva a sua merenda contada de casa, o caso da minha filha, já leva tudo contadinho, carboidrato contado, e lá ela só toma insulina, né? De acordo com o valor que vai dar também o resultado, que tem que verificar e tomar insulina, né? É uma coisa seguida da outra. A Cristiane também aqui, grande Clícia. Pessoal que trabalhou com a gente, está todo mundo aqui, viu? Todo mundo curtindo a nossa live. Aí, Leonardo Viana. Também quero tietar. Então, beijos para as duas. Oportunidade ótima para todos conhecerem um pouco melhor sobre a rotina da criança diabética. Muito bem colocado. Muito bem. A gente precisa conhecer essa rotina. Algumas pessoas, inclusive, falaram aqui que não sabia. Eu também não sabia. Eu comecei a saber um pouquinho mais vendo um pouquinho das suas lives, né? Porque de vez em quando eu vou lá e dou uma espiada nas suas lives, sabendo de algumas coisas. Porque a Clícia, lá no Instagram, que ela até compartilhou aqui com a gente, eu botei, eu acho que tá certinho, né, Clícia? Já botei algumas vezes aqui. Doce Infância, tipo 1. É isso mesmo. Então, no Instagram dela, vira e mexe, Clícia tá numa live. Então, assim, algumas coisas eu comecei a entender. Porém, realmente, antes de ouvir falar, antes de te ver falando sobre isso, né? Porque apesar de te conhecer há muito tempo, te conhecer antes de ter filhos, né? Solteira ainda, muito antes, né? Então, a gente, antes disso, não sabia, não conhecia esses assuntos que você está falando. Oi, Manu, você de novo? Manu, toda hora ela aparece. Você está vendo que tem até seu tio aqui, tem tio, tem tia, tem todo mundo aqui aparecendo? Tem, você já viu? Viu, né? Como é que está seu tio? Meu tio? Qual é o meu Dindo? É seu Dindo? Ele é Dindo? Seu irmão é Dindo dela, Cris? Meu irmão é Dindo dela. Ele tá bem? Eu tenho primos muito legais, eu não paro de ligar para eles. Você tá ligando nessa quarentena o tempo todo para eles? Sim. Dá uma saudade, né? Que dá uma saudade, né? De vídeo, né, Manu? Porque eu preciso sempre falar com meu primo. Muito bem, muito bem. Aí algumas pessoas aqui estão falando também, importante acolher a criança em suas necessidades, Amanda. Mas não era isso que eu estava falando. Sobre a diabetes tipo 1 e tipo 2. Você já falou sobre isso aqui, né, logo no início, mas eu queria que você desse uma retomada. São diabetes diferentes, porque algumas pessoas acho que entraram depois, acho que não ouviram aí, fizeram essa pergunta de novo. Fala isso. É importante a gente diferenciar bem isso, que a diabetes tipo 1 é a chamada diabetes juvenil, diabetes infantil, que é descoberta na infância, na adolescência. E acontece em alguns casos até na idade adulta, mas bem mais difícil. A diabetes tipo 1 é quando o corpo não produz nenhuma insulina. As células do pâncreas param de funcionar. Não existe uma razão para isso ainda, a medicina ainda não conhece por que o corpo se autoataca e o pâncreas para de funcionar. Por isso, na diabetes tipo 1, o único tratamento é insulina injetável. Já na diabetes tipo 2, que é a diabetes essa do adulto, né, geralmente ela aparece mais quando a pessoa está mais velha, vem de sedentarismo, né, várias questões onde o pâncreas ele produz insulina, mas existe uma resistência à insulina por parte do corpo. A insulina ela não chega onde ela precisa chegar nas células por conta de todas essas questões, desse acúmulo de questões, né? Obesidade, enfim. E aí vem a questão genética, né? Hereditária, é muito forte a questão hereditária. Se seus pais são diabéticos, você precisa se cuidar, que é bem propício que você também seja. Mas essa é a grande diferença. Por isso que medicação com a diabetes tipo 2 é utilizada, é um chazinho,
essas coisas, essas receitinhas, e na diabetes tipo 1 não são utilizadas. É isso que você chama de mitos e verdades, né? Isso aí, porque é aquela coisa, mas eu ouvi uma vez, numa reunião da escola da Ana, a Manu era bem pequena, eu estava com a Manu no colo, aí uma mãe de uma outra criança falou, eu falei na reunião sobre diabetes, aí ela depois falou assim para mim, ainda bem que agora com essa sua segunda filha, você não vai enchê-la de doce para ela virar diabética, né, igual a primeira. Oi? Ela falou isso na minha cara. Aí você, qual foi sua reação na hora? Aí eu respiro e aí eu explico. Não, a diabetes tipo 1 não tem nada a ver com o que come, não tem nada a ver com o doce que come, porque essa é a sensação que as pessoas têm, né? Ficou diabética e comeu muito doce, deu muito doce para essa criança. E a Ana Luísa nunca tomou um refrigerante, por exemplo, na vida inteira. Ela nunca tinha provado um refrigerante. Até hoje ela nunca provou. Nunca provou refrigerante. O nível de açúcar é enorme, né? A quantidade de açúcar de um refrigerante é muito absurda. Tanto é que o que mais resolve a hipoglicemia de tudo que existe, que sobe a glicose mais rápido, é Coca-Cola. Nossa. Se a glicose estiver baixa... Não, precisou também. Eu nunca tratei com Coca-Cola, trato com bala, com açúcar mesmo, suco com açúcar, mas nunca usei não. Mas assim, tem situações que a Coca-Cola é que sobe mais rápido a glicose, para ter ideia, né, do que ela faz no nosso organismo. Então, a diabetes tipo 2, sim, influencia diretamente o que você come, uma alimentação mais saudável, mas na diabetes tipo 1, para descobrir o diagnóstico, não tem nada a ver com o que você come. Então, não é porque comeu muito doce, não é por nada, é autoimune, né? Isso tem que ficar, isso a gente sempre deixa bem claro. Certo. Outra coisa na escola, Graciane, que me pergunta sobre a atividade, professor de educação física, né? Mas a criança tanto pode como deve fazer atividade física. Só que no dia de aula de educação física, foi o que a gente falou, a mesma coisa que eu falei da ginástica. Tem que verificar a glicose no início, no meio e no fim da aula, para saber o que a atividade física fez com essa glicose durante esse período, né? Para ter cuidado com a hipoglicemia. Por isso, o professor de educação física também tem que estar bem ciente de toda a situação, né? Perfeito. Todos da escola precisam estar cientes, né? Saber. O professor de educação física, ele vai ter que ter esse cuidado na hora da atividade, né? Aumentar esse cuidado. Então, vamos lá. Rapidinho, um breve comentário sobre o papel da família, o papel da escola e o papel da criança. O papel da família é levar informação para a escola. Todas que tiver. Se não tem jeito para falar, leva material impresso. Existe material, o que eu levo de sugestões, né, para eles é entrar no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, procurar material e levar para que a escola consiga conhecer essa situação, né? Fazer com que mexer a escola em relação a isso. O papel da criança é falar o que ela está sentindo, né? É se colocar, é não ser tímida ao ponto de ter uma hipoglicemia e ficar quietinha, não dividir isso com ninguém. Isso é muito sério, né? Então, esse seria o papel da criança. E o papel da escola é disseminar essa informação, né? Eu, inclusive, levo sugestões, tipo aqui, coisa que ninguém sabe. Você sabia que a Disney, a Turma da Mônica tem um personagem diabético aqui. Ele usa o Libre, que é esse aparelhinho no braço para medir a glicose. Tem historinha, tem da Turma da Mônica sobre criança diabética, que pode trabalhar com a turma, que muitas vezes os coleguinhas é que identificam uma hipoglicemia da criança. Sim. Muitas vezes é o coleguinha... A criança não está bem, né? Sim, é o coleguinha que vigia se está comendo alguma coisa escondido e conta para a professora.
Aquele dedo duro, né? Aquele mesmo. Mas o dedo duro do bem, né? Às vezes tudo bem. Aqui, ó, a Disney tem uma macaquinha, que é a Coco, que ela é diabética. É uma personagem da Disney. Mas é tão pouco divulgado, sabe? E são essas coisas. Existe um desenho também animado, que é do Kailu, também, que quem tem filho aí conhece o Kailu. E também entra uma amiguinha diabética na escola do Kailu, e ele é muito... Vou até perguntar, vou ver esse seriado, esse desenho. Eu conheço, mas não lembro de ter visto isso. É interessante, porque ele fala assim, ela é diabética, aí ele começa a carregar a mochila para ela, começa a fazer tudo para ela, sem entender do que se tratava, né? Aí depois ela explica, não, eu posso fazer tudo. Pode. Aí vai explicando no desenho, é muito legal. Então, para passar... Ele fica de dedo, cuidando, né? Isso. Aí, para passar... A Rosana Gildo também já falou com a gente, Cláudia Malta também, Marinei Moraes, Yolanda Viana e Andréa Rosa, que antes de ficar diabética, tipo 2, tinha muita hipoglicemia, e realmente a Coca-Cola é o que faz a glicemia subir mais rápido. Agora não bebo refrigerante. Isso. Não sabia nem que ela tinha diabetes tipo 2. Diabetes é muito silencioso, né, Graciela? E grande parte da população, a diabetes tipo 2, então, é assustador. Tipo 1, não. De todo percentual de diabetes, tipo 1 é 10% do percentual, né, do país, no caso. Mas existe estudo de que mais de 30% da população brasileira é diabética, né? Tipo 2. Então, assim, teria que ser feito um trabalho enorme na prevenção disso, né? Porque é importante falar sobre esse assunto, né? Que as pessoas descobrem muito tardiamente no final, né? Sim. E me diz aqui, é possível ser feliz tendo diabetes tipo 1? É possível, bem possível, mas se você levar com leveza, né? Você tem que saber levar no início. Não vou mentir, né? O baque é enorme, o susto é enorme, mas você vai, né, botando o pé no chão, você vai conhecendo, procurando entender. É todo dia um novo aprendizado, porque a glicose é uma caixinha de surpresa, né? Quando você acha que está tudo bem, a glicose vai a 300, volta para 60. Normalmente, quando dá hipoglicemia, dá efeito rebote, que a gente chama, que sai de 60, daqui a 40 minutos está 350. Porque como se o organismo brigasse para subir a glicose rápido, aí sobe, vai lá nas alturas. Então, você tem que manter esse equilíbrio na hora do susto da hipoglicemia. Você quer comer a geladeira inteira, né? Mas não pode, porque senão depois vai subir demais. Você tem que comer aquela dose, ter aquela paciência, esperar subir com calma, né? E quando está muito alto também, saber tomar insulina, dosar certinho, porque não pode ficar muito alto por conta das consequências futuras, por conta de cetoacidose diabética, que é uma situação muito grave, que também leva ao coma. Então, explica um pouquinho. Você falou o nome aí estranho, tem que explicar. É uma situação mesmo que leva a pessoa, quando a glicose está muito alta, né? Porque fica circulando muito açúcar no sangue, e isso começa a prejudicar todos os órgãos, né, do corpo. E aí pode dar você ter que internar mesmo, ficar no soro para poder reidratar, né? Porque isso desidrata muito rápido. E aí você vive na corda bamba, você tem que ficar, a gente fala de meta, né? Naquela meta de glicose dentro do gráfico, você não pode nem estar acima, nem estar abaixo. E você encontrar esse equilíbrio não é fácil, sabe? Não é fácil mesmo. Mas, assim, o que a gente faz aqui para essa questão do ser feliz que eu falo é não se vitimizar, né?
porque muita gente acaba virando vítima da sua própria vida, né? Então, se a situação apareceu, a situação veio, é porque a gente vai dar conta de resolver. Então, tem dia que é mais difícil, outro dia já é mais leve, e assim, sem se deixar abater. Óbvio que a gente já passou por situações. A Ana, quando fez uns 8 anos, ela começou, tô enjoada, não quero mais furar dedo, não quero mais ser diabética. Como se ela pudesse escolher, né? Não quero, agora não quero mais. Vou tirar férias da diabetes. É um final de semana sem diabetes. Quem me dera uma coisa dessa? Então, isso. E aí fez, né? A gente levou para terapia, fez terapia um bom tempo, né? Para poder entender isso. A gente conta com a ajuda, né? Tem que ter aceitação, tem que conhecer o seu corpo, né? Todo esse processo, e eu também já fiz terapia por muito tempo, e assim, é bem importante. E a gente tenta levar assim, com tranquilidade, né? Sem desespero, sem tanto nervoso assim. Tem dias que as hipoglicemias noturnas assustam bastante, então você meio que perde aquela noite de sono, no outro dia tem que trabalhar assim mesmo, e a gente vai levando, mas a gente, assim, não reclama não, sabe? A gente deixa rolar. Aceitou bem a missão e vamos embora. Vamos mostrar para todo mundo que existe diabetes tipo 1 sim, que existe a criança com diabetes, que não é provocado porque a mãe encheu de doce. A mãe não tem culpa, não culpem a mãe, gente, por favor. Aqui tem uma pergunta da Rosana, perguntando se a Coca-Cola pode tornar alguém diabetes. Como assim? Coca-Cola Diet, sim, né? Não tem açúcar. Muitos diabéticos tomam. Se pode tornar a pessoa. Pode tornar. Bom, na diabetes tipo 2, né, eu não sei como que isso funciona, né? Essa questão do açúcar, como que isso influencia para esse estopim do início de um diagnóstico de diabetes tipo 2. Eu acho que a alimentação influencia diretamente, né? Qualquer coisa que você vai comer, né? Ela pergunta também como perceber, Rosana Gildo pergunta, como perceber? Você já contou um pouquinho, né, que aí a criança fica pálida, começa a enjoar, no caso você diagnosticou por causa da questão da urina, ela urinando muito à noite, não é isso? Isso, bebendo muita água, muita sede e emagrecendo, são os principais sintomas. Beleza. Tem outra questão aqui, Andréa Rosa, na sua casa todo mundo tem a mesma alimentação ou a alimentação dela é especial, feita para ela? Mesma coisa, todo mundo, não dá para fazer, como é que eu vou comer um cheeseburger e a criança vai comer filé de frango grelhado? Não dá, né? Tem que ser igual para todo mundo. Entendi, todo mundo aí entra no esquema. Mas também tem, por exemplo, a questão quando você fala, a gente gosta de comida japonesa, então naquele dia você vai para a comida japonesa, todo mundo come a comida japonesa, pede, né? E aí você controla a glicose dela para ficar tudo bem, né? Porque tem muito arroz, né? Muito molho. Isso aí. E a gente totalmente por exemplo, ela vai numa festa, come um brigadeiro, não tem problema, come o bolo, mas tudo isso com controle, né? Com controle, isso aí. Não vira uma rotina, né? Não pode ser todo dia, mas come. Marinei Moraes dizendo, eu participei desse pavor da Clícia, em relação à sua filha Ana Luísa, mas agora estão de parabéns. Isso mesmo. Então, gente, agora para finalizar, vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui que eu acabei não fazendo. Existe símbolo internacional do diabetes? Sim, existe. Na verdade, tem o Dia Internacional do Diabetes, que é 14 de novembro. É o dia que é comemorado o diabetes, é o mês azul, né, do diabetes. E tem o círculo azul, que é o símbolo do diabetes. Aí onde aparece esse círculo azul, a gente já sabe que está falando sobre diabetes.
eu ver se eu consigo. Aqui você me deu aqui, ó, no roteirinho tem isso aqui, você na sua... o Doce Infância. Não sei se vai. Não consigo, não. Mas você olhando lá no Instagram de Clícia, aqui, ó, Doce Infância, nesse Instagram aqui, você vai ver a foto melhor, porque assim não dá para mostrar Essa direito. é a minha boneca. Mas esse círculo azul aqui é o que você está falando? É desse assim? Isso, é um círculo assim. Essa daqui é a Ana. Essa aí é a inspiração do projeto. Uhum. Eu já vi que vocês têm uma camisa, né? Que você vai às vezes com ela. Caneca. Ela vai junto comigo. Ela disse para mim que daqui a pouco eu não preciso mais ir, que ela vai sozinha. Lógico. Ela falou aqui num evento aqui em Maricá sobre diabetes. Ela foi lá para frente pro microfone, falou com todo mundo, foi lindo. Ela tá com quantos anos? 11, agora tá com 11. 11. Eu ontem falei que era 13. Na live de ontem eu falei que era 13, que eu achava que ela estava com 13 anos. Não, a diabetes acabou amadurecendo bem, né? Porque essa responsabilidade toda muito cedo, né? Desde muito cedo, porque desde 4 anos me perguntam muito isso. Com que idade a criança pode já verificar a glicose e aplicar insulina? Uhum. Ela saiu do hospital fazendo isso, com 4 anos. Ela verificava a glicose e aplicava insulina. Até porque no hospital vocês aprenderam, né? Como você falou, né? Sim. No hospital a enfermeira me dava. Toma, mãe, aplica aí. Eu, não, nunca que eu vou aplicar. Né? Aí a gente aprende, né? Não tem como. Sim. E aí... Mas ela sempre... sempre fez, sempre se aplicou. Claro, com a nossa supervisão, até hoje tem que supervisionar as quantidades, porque isso é muito sério, né? As contas ainda da contagem de carboidrato eu faço junto com ela, porque não dá para eu deixar ela fazer sozinha. E tem muitas situações, né, que a gente vai aprendendo. Esses dias ela foi um passeio da escola, sabe, Graciane? Foi o primeiro que foi para o Rio. Nossa! Com a escola, né? Sem mãe, sem pai, sem ninguém, foi com a turma. Vem, Ana, parece aí. Aqui. Eita, foi, hein? E aí, como é que foi? Foi tranquilo? O passeio? Sim, foi bem legal. Eu gostei, foi a primeira vez que eu saí com os meus amigos da escola. Legal. Aí a gente tem, né, certa questão de estar dormindo na casa de outra pessoa, né, complicado, né, porque fazer a mãe do coleguinha levantar 3 horas da manhã para verificar a glicose. E aí, como é que foi isso? Mas aí nunca dormiu fora ainda não, só na casa do meu irmão mesmo, que aí eles já sabem, né? Sabem, já conhecem. Ainda não, mas a gente vai chegando lá, devagar a gente está caminhando. E a ginástica? Mãe que para ela. É assim. E a ginástica, você gosta muito de fazer? Sim, Eu vejo umas fotos sua, menina, como é que você consegue fazer aquilo na perna? Como é que você consegue virar daquele jeito? Me conta aí. 5 anos de treino. 5 anos já que você faz? Nossa, e você treina que dia? Todos os dias? Não, segunda e quarta. E sexta? Não. Que não? Claro que sim, segunda e quarta. Claro que sim, garota. Na sexta ela só vai lá se divertir. Eu esqueci. Ela está fazendo agora online também, né? Os treinos, né? É o quê? Está treinando online também agora. Isso que eu ia perguntar. Nesse período de quarentena, ela continua treinando, né? Eu já vi que você de vez em quando posta umas fotos dela lá fazendo exercício em casa. Bacana. A Andréa Rosa coloca aqui, muitas pessoas tatuam um símbolo para, em caso de acidente, já saberem que é diabético. Sim, eu tenho até uma pulseira. Ela usa uma pulseirinha de identificação, né, porque é importante, mas muita gente tatua aqui próxima à região de colocar soro, né? A área que coloca o soro para a enfermagem observar. No caso da P, porque se botar um soro glicosado, o negócio fica feio. Nossa, com certeza. A Flávia Oliveira, que é a diabetes tipo 1, também tem carteirinha de identificação, como na diabetes tipo 2?
Bem, você pode fazer uma carteirinha, tem lá no Instagram, eu coloquei lá, carteirinha de identificação para andar com você, né? Principalmente quem anda sozinho, né? Para poder se desmaiar na rua, acontecer alguma coisa, alguém saiba ajudar, né, a pessoa. Ana, fala você aí pra gente. Dá uma mensagem aqui pra gente terminar a nossa live com uma mensagem sua. Ih, meu Deus. E agora? Agora é sua vez, vai? Ó, já tô sabendo que você já tá dando palestra sozinha. Eu tô sabendo que você dá palestra sozinha na escola, que você nem precisa mais da sua mãe. Então, vamos embora, sua vez. O que você acha de viver com diabetes? Como é que é? Diabetes não é um bicho de 7 cabeças. Você não precisa ficar com medo da diabetes, que você, se eu não cuidar muito bem, eu vou perder um dedo. Não precisa ficar assim, porque só você controlar. E diabetes é só mais uma coisa no seu dia a dia, que você tem que ter cuidado, não comer muitas coisas e controlar na medida certa. Muito bem. Show de bola, viu? É simples assim, gente. Muito simples, a Ana está levando isso muito bem. Você está de parabéns, Ana. Olha, ensinou muita coisa para sua mãe. A sua mãe está ensinando muita coisa para todo mundo, né? Porque sua mãe está espalhando conhecimento para todos os lados. E você já está sabendo de todos esses conhecimentos, já está passando para várias pessoas também, né? Isso é muito legal. Isso é muito bom. Parabéns pela resiliência, pela garra, por passar conhecimento, não ter esse conhecimento só para vocês e passando para que mais pessoas tenham cuidado, tenham zelo e não tenham preconceito, né? Que consiga resistir a tudo isso. Fala, você falava. Não, quero só te agradecer a oportunidade, né? Que é sempre bom a gente falar com as pessoas, conversar, me colocar à disposição quando acabar essa quarentena, se Deus quiser, visitar as escolas, aqui está cheio de professora. Sim. Eu vou com o maior prazer, é só convidar que eu vou. Eu também. Vai botar aquela camisa, né, branca, né? Você usa uma camisa branca, não é? Com símbolo aqui. E olha, você pode acompanhar, gente, quem quiser saber mais, quem quiser ver, quem quiser depois falar com a Clícia para poder fazer na sua escola, seja particular, seja pública, ou então em outros lugares também, salão, pessoal que trabalha com feira, festa, né? Tem que saber essas coisas também, tem que estar espalhando conhecimento para todo mundo. Ó, Doce Infância, @Doce Infância, tipo 1, Instagram da Clícia, para poder falar com ela, né? Fala por lá mesmo, é isso, Clícia? Quer deixar mais algum contato? Lá no direct? Isso, lá no direct. Beleza. Olha, Clícia, muito obrigada. É sempre muito bom estar com você. Muito bom estar com você. A gente tem se falado bastante, né, ultimamente, mas a gente ficou muito tempo sem se ver e a gente foi se reencontrar na Secretaria de Educação, né? Que foi muito legal. Eu agradeço muito pelas todas as oportunidades que eu tive de ter você perto, né, e saber dessa história e conhecer essa história cada vez mais. É muito lindo, você está de parabéns pela resiliência, pela garra que você teve, pelas filhas lindas que você tem, né? Obrigada. Lindas, todas que vão aí ser artistas, porque uma ginasta e a outra diz que vai fazer vai ser famosa, né? Vai ser a famosa. Olha que linda! Eu quero uma foto assim depois. Olha lá. Ah, meu Deus, esse trio. Eu não sei quem tá mandando, mas tá mandando um monte de palmas. Palmas e tudo mais aqui, ó. Aqui, ó, Ana Beatriz, ó, Monteiro, mandou um monte de palmas. É porque vocês merecem muitas palmas, família linda. Você também merece. Nada, a gente está aqui, ó, para compartilhar conhecimento, tá bom? Muito obrigada. Oi? Fala, Manu. Quem quiser, a gente pode ver quem está escrevendo e quem pode vir todo dia nessa live. Essa garota é blogueira, Graciana. Que delícia! Já tá ficando acostumada, né? Que toda hora você tá em live, né? É uma figura, você não tem ideia. Grava cada vídeo, você morre de rir.
Que delícia, que bom, que bom. Olha, meninas, beijo grande. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, eu vou anunciar algumas coisinhas aqui antes de ir embora. Peraí, só um minutinho. Ó. Conversa com ela no sábado, no Eli Godoy, uma psicóloga, amiga nossa, que vai falar sobre saúde do trabalhador em tempo de home office, tá bom? Acho que tem mais comentários aqui, o pessoal não quer. Ó, todo mundo lindas, meu amor. Thaís Viana também, todo mundo mandando corações, falando lindo. Beijo, Manu. Falando lindas. Eu quero parabéns. Eu vou falar uma coisa agora que vai sair um pouquinho do tom, né, e até da alegria do momento, né, de ver a família tão bonita de Clícia e tudo, mas eu não posso terminar essa live sem falar sobre isso. Eu conversei com Clícia antes, né, hoje a gente teve, infelizmente, a partida de um amigo, o diretor da rede municipal de São Gonçalo, o nosso guerreiro Jairo, e foi muito triste saber que o Covid, ele tentou resistir, né, ficou entubado algum tempo, mas infelizmente veio a óbito hoje. Nosso coração está muito triste em saber, né, em ter acompanhado esse momento e conhecer a pessoa linda que ele era, um guerreiro lá que estava sempre pronto. Me lembro de várias situações na Secretaria de Educação que ele foi lá, ajudava todas as escolas, estava precisando disso, está precisando de café, está precisando de folha, precisando de papel higiênico. Maravilhosa, né? Todo mundo, quem não conhecia Jairo? E aí é muito triste saber que a gente está perdendo tanta gente, né, com esse vírus, nesse vírus. É realmente muito triste. Eu chorei bastante hoje já, foi barra, mas foi bom ter tido essa oportunidade de estar conversando com você, de distrair um pouco desse foco. Agradeço mais uma vez, tá? Pela sua participação, por você ter aceito e por estar dividindo tanto conhecimento com a gente. Muito obrigada, Clícia. Um beijão, obrigada, tchau. Tchau, gente, até a próxima. Nosso próximo é no sábado, no Eli Godoy, sobre saúde do trabalhador em tempos de pandemia. Um abraço, uma boa noite. Tudo de bom para vocês.